Bíblia diz. A seguir, veremos duas diferentes possibilidades para 15 verdades bíblicas. A ideia é incentivar o leitor sincero das Escrituras, comparar o que é ensinado pela maioria com o que é, de fato, bíblico. 1. A Bíblia ensina que Deus é três pessoas em uma substância. O Deus Trino é três pessoas com uma vontade. No entanto, a pessoa de Jesus tem duas vontades. Jesus, uma pessoa, duas vontades. Ou B. A Bíblia ensina que Deus é uma pessoa, o Pai de Jesus Cristo. Deus tem uma vontade e Jesus tem uma vontade. 2. A Bíblia ensina que Jesus é Deus Filho. Ou B. A Bíblia ensina que Jesus é Filho de Deus. 3. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa separada, o Deus Espírito, do Deus Pai e do Deus Filho. Ou B. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é a natureza divina, presença e poder de Deus, o Pai. 4. A Bíblia ensina que o Deus dos cristãos é o Deus Trino. Ou B. A Bíblia ensina que o Deus dos cristãos é o Pai de Jesus. 5. A Bíblia ensina que o Deus dos apóstolos era três pessoas em um Deus. Ou B. A Bíblia ensina que o Deus dos apóstolos era o Pai de Jesus. 6. A Bíblia ensina que as profecias indicavam que o Messias seria o próprio Deus que se tornaria homem. Ou B. A Bíblia ensina que as profecias indicavam que o Messias seria um homem que se tornaria filho de Deus. 7. A Bíblia ensina que Jesus tinha duas naturezas. Ou B. A Bíblia ensina que Jesus tinha uma natureza humana e ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. 8. A Bíblia ensina que Jesus acreditava na existência de um Deus Trino. Ou B. A Bíblia ensina que Jesus acreditava na existência de um Deus, seu Pai. 9. A Bíblia ensina que o Pai é o único Deus verdadeiro, que Jesus é o único Deus verdadeiro e que o Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Ou B. A Bíblia ensina que Jesus identificou seu Pai somente como o único Deus verdadeiro. 10. Quando Moisés declara o que Deus lhe ordenou: ouve, Israel, Javé é nosso Deus, Javé é um. A Bíblia ensina que devemos entender este um como sendo uma substância e três pessoas. Ou B. Quando Moisés declara o que Deus lhe ordenou: ouve, Israel, Javé é nosso Deus, Javé é um. A Bíblia ensina que Deus está deixando absolutamente claro que ele é um ser somente. 11. Jesus sabia o tempo todo que Deus era um ser constituído de três pessoas, mas dava a entender que Deus era o Pai dele somente porque não queria glorificar a ele mesmo. Ou B. Jesus sabia o tempo todo que seu Pai era o único Deus verdadeiro e abertamente dizia isto. 12. Em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34, Jesus e o escriba discutiam sobre o Deus Trino. Ou B. Em Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34, Jesus e o escriba discutiam sobre o Pai de Jesus. 13. Quando Jesus disse: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, temos que entender que, embora ele tenha omitido isto, na verdade, ele subia para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou B. Quando Jesus disse: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, temos que entender que ele subia para o Pai e Deus dele, que também é nosso Deus e Pai. 14. Embora o Deus de Jesus seja o Pai dele somente, o nosso Deus tem que ser o Deus Trino. Ou B. Porque o Deus de Jesus é o Pai dele somente, nosso Deus tem que ser o mesmo Deus dele. 15. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus Trino. Ou B. A Bíblia diz que nosso Deus é um.
o Pai.